Esse é nosso momento de falar em coragem. Coragem de você fazer as suas decisões, as suas escolhas e peitá-las. Fica aí, Fale Ney já está no ar. Eu estou num momento recente que eu fiz um lift por estética. E quando você faz isso, e até envolvendo famílias grandes, você acaba envolvendo outras prioridades de outras pessoas, outras coisas que parecem mais importantes. Mas assim, a saúde é sempre muito importante, mas assim, os seus sonhos também são importantes. Então, se você conseguir unir essas duas coisas, que a saúde importante dos outros esteja tudo ok e que você possa realizar os seus sonhos, então assim, eu tinha o desejo, o sonho, me incomodava ter uma papada que eu via que era um histórico das mulheres da família e que eu já não escapava mais dela. Na minha idade, com mais idade isso daí ficaria muito pior. E eu vi mulheres da minha família desejando ter resolvido isso muito antes. Só que a gente chega numa certa etapa que não é o que é vaidade, que é o que é necessário, é o que é prioridade. Então, eu tomei a decisão e não contei para ninguém disso. Isso é uma coisa muito interessante, né? De repente, a mãe, a tia, a irmã aparece operada de um lifting. Gente, que é isso? Ela que não precisava de lifting, ninguém sabia quanto eu precisaria desse lift. Eu sabia, porque era algo que incomodava a mim. E eu vi que isso, às vezes, a maioria das pessoas, e até talvez você que me acompanha no Fale Ney há muito tempo, fala assim, poxa, mas desde quando você precisava de um lift no pescoço? E quando você faz isso, lift é lift. Você acaba fazendo um lift que envolve rosto, pescoço e até o colo, que era o que realmente me incomodava. E as pessoas falam, mas ela não precisava. Precisava sim, gente. Isso era do meu espelho. E o espelho, ele conversa comigo. Às vezes não conversava com as outras pessoas. Hoje, quando eu mostro a foto pré-cirúrgica deste lifting, a minha filha falou, mãe, você estava certa, foi bom você ter feito. O meu filho falou assim, mãe, que bom que você fez uma coisa que te incomodava e você teve condições de fazer. Porque isso é algo que, às vezes, você tem que se planejar para isso. Eu, financeiramente, me planejei por muito tempo. E não deixei outras prioridades entrarem na frente. Vou te falar de uma outra prioridade atual. É uma big reforma na minha casa. Isso é prioridade? Lógico que é. Mas assim, o meu sonho, o que me incomodava, é mais prioridade que reformar minha casa. Então, quando você tiver o seu sonho, se planeje para ele. Porque deixar o que todo mundo interfere ou a opinião de outros vai falar assim para você, será que eu tô certa? Hoje, nesse momento, eu estou com 20 e poucos dias da minha decisão realizada. Eu já estou muito feliz, mais feliz. Porque eu não vou falar, estava triste, eu tinha trauma, aquilo me incomodava. Não, eu só sabia que aquilo ia piorar. Porque eu vi a sequência das mulheres da minha família. É um histórico nosso, é um perfil, é um DNA nosso, ter um pescoço que estava meio emendado. Não o meu. O meu eu acabei de quebrar essa sequência porque eu tomei uma decisão em cima de um desejo muito intenso e de muita coragem. Você tem que atropelar a sua coragem, porque ninguém quer ir ali, tomar uma anestesia geral e passar por uma cirurgia porque você está indo com saúde. E depois eu fiquei pensando assim, sabe, principalmente agora, eu estou num pós-operatório bastante recente, mas eu sou muito rigorosa com isso de fazer a coisa como tem que ser feita. Então eu fiquei pensando assim, gente, e as pessoas que têm um problema, porque passaram por um acidente, porque... Cara, como isso é difícil realmente. Então você escolher, estando bem, passar por um pós-operatório que é por vaidade, graças a Deus, já passei
quase que a maior parte. Daqui uns 3, 4, 5, 6 meses eu volto aqui para te contar. Mas assim, hoje, mesmo estando com esse cuidado pós-operatório e fazendo uma fisioterapia com a drenagem, com você fazer alguma coisa para que o resultado fique, o melhor resultado cirúrgico é o pós-operatório. E eu estou cuidando disso. Mas se eu falar para você agora, eu já estou mais feliz, se eu tirar isso daqui na sua frente, você vai ver que eu estou apenas... acho que até que eu posso tirar, peraí, fica aí. Vou tirar porque isso foi apenas para que a cicatriz ela ficasse bem cuidada e para a gente ter um suporte. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo aqui? Consegue ver? Eu tenho este corte aqui e um apoio aqui atrás da orelha. Por que que eu não ia fazer se eu, nesse momento, estou me sentindo muito bem? E eu tô aqui com a minha filmadora em choque, porque ela não esperava que eu fosse fazer isso. Letícia, olha aqui, ó. Consegue acentuar o que foi o meu corte? Pode pôr. Esse é meu corte de lifting pós-cirúrgico que juntou aqui a minha diástase e tirou o excesso de gordura e deu um puxadão aqui, ó. Aqui, ó. Isso exatamente aqui. E aqui, um pouquinho atrás da orelha, eu tenho o que foi aonde... Como é que ele chamou? Aonde dar este apoio, tá? E tive aqui, perto da orelha, aqui em cima também, um pedaço para poder deixar todo esse excesso de pele. Porque o meu objetivo era eu ter um contorno aqui, que fosse um contorno definido. E não foi só da minha idade, foi do meu histórico familiar, que eu já estava no disfarce há muito tempo. Espera mais um pouco que eu vou te mostrar que eu não vou disfarçar mais nada disso. Você está com vontade de alguma coisa? Vai buscar, organize-se. Vai lá, veja a sua parte financeira, como é possível realizar, que tem muitas coisas que até o próprio SUS vai poder fazer por você, talvez um seio muito grande, que isso seja importante, mas o meu não. O meu foi de um histórico familiar que eu já resolvi 70%. Eu acredito que vai chegar a uma solução pós, isso daqui chama-se você ficar um pouco mais inchada, que ele tem de 3 a 6 meses para dar esse resultado final. Vai interferir na minha papadona, que não existe mais, e eu acho que aqui também, porque isso é uma coisa que interfere no rosto todo. Vai realizar seu sonho? Se organize. Se você tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, que eu vou te contar como que eu tomei uma decisão de um cirurgião e por que a minha coragem, eu falo que eu atropelei a minha coragem. Eu me joguei, depois eu fui olhar se o paraquedas estava lá. Porque era uma coisa que eu queria fazer, que eu queria muito. Não quero mais, eu já fiz. Estou mais realizada. Tomar bonita para você? Não sei. Eu não preciso ficar mais bonita. Eu só queria tirar o que me incomodava. Não me incomoda mais. E eu tive coragem de ir lá e fazer e me organizei para isso. Isso são situações que são escolhas. Talvez você tenha uma outra prioridade, uma outra necessidade maior. A minha era um desconforto que eu podia realizar agora, antes que eu tivesse outras prioridades. E o que a família pensa disso? Não sei, não contei para ninguém. Eu só apareci pós-operada. Ninguém acreditava. Para onde que você operou? E quem falou assim para mim, realmente está diferente, você está mais bonita. Sabe o que eu falei? Eu falei, olha, eu cortei o cabelo, né? Realmente, eu tô com o cabelo um pouco mais curto. E quando eu falei isso, a pessoa falou, olha, ficou muito melhor para você. Esse é o bom resultado de um lift. Você estar melhor e as pessoas pensando que você cortou o cabelo. E eu vou te contar uma outra coisa. Hoje, eu tô praticamente sem maquiagem nenhuma. Eu quis colocar o lápis no olho, a minha sobrancelha que tá falhando os meus pelinhos. E eu passei um batom que eu gosto muito. O resto é assim que está a minha cirurgia. Seja corajosa, vai fazer o seu sonho. Eu vou, mas eu volto. E eu vou te mostrar isso daqui a 6 meses.